Vamos lá, vamos gravar uma live, nosso encontro. Feliz de todas estarem aqui. Bora seguir. Bom, como é que foi minha infância? Minha infância foi marcada por rejeição, comparação, abandono e muitas dores, né? E eu precisei lidar com tudo isso. Um pai alcoólatra, uma mãe narcisista, uma comparação entre mim e minha irmã que me machucou até a minha vida adulta. Isso me trouxe muita insegurança, muito medo, muita revolta. Eu, a partir disso, passei a querer amizades a todo custo, pessoas que me aceitassem a todo custo. Por quê? Porque eu não era aceita no meu lar, na minha casa, né? Não era amada, porque eu gostaria que me amasse. E aí eu fui atrás do amor, da forma como ele aparecia. Então, eu me envolvi com pessoas erradas, fiz muitas escolhas ruins, e eu, a partir disso, tive muito sofrimento, né? Na adolescência e vida adulta, eu vivia com uma necessidade de aprovação gigante, dificuldade de falar não, então eu me tornei a boazinha, sabe? E o meu maior medo era o quê? Que as pessoas me abandonassem, me rejeitassem, assim como tinha acontecido na minha casa, né? Então, olha como foi construída a minha personalidade ao longo da minha vida, com uma falta muito grande. E eu acredito que a maioria de vocês também, né? Nós temos histórias parecidas. Então, a gente vai desenvolver alguma coisa, e o sintoma me mostra a causa, a raiz disso, né? Então, eu queria agradar todo mundo, eu procrastinava muito, eu não tinha confiança em mim de jeito nenhum, eu só mentia que tinha, medo de falar com as pessoas, e nada me preenchia. E eu ia buscando fora de mim as coisas que me faltavam, né? E não é fora da gente que a gente tem que buscar as coisas, né? Bom, eu achei que o casamento ia me trazer aquilo que eu buscava, e não trouxe. Eu achei que ser mãe ia me trazer aquilo que eu buscava, alegria, que me preencheria de verdade. E aí eu tive o Cauã nasceu, tá aqui ele lindo, e 2 meses depois o Cauã faleceu, e eu tive que ir lá para o fundo do poço, para o subsolo do fundo do poço. E aí eu tentei suicídio, eu desenvolvi mais vícios, eu realmente cheguei no fundo do poço. Estou contextualizando a minha história para que vocês entendam o poder desse livre-arbítrio, né? E como isso funciona em nós. 2 anos depois, eu engravido do Nicolas, né? Graças a Deus, vai fazer 15 anos hoje. Quando o Nicolas tinha 2 aninhos, quase 2 aninhos, eu passei por um divórcio cruel. E aí eu precisei de um AVC aos 35 anos para eu começar a transformar minha vida. E aí eu fui cuidar das raízes daquilo que eu sentia. Então era uma falta, eu comecei a, depois do AVC, buscar que falta era essa, qual é a raiz disso? Por que eu me comporto assim? Por que eu me acho burra? E eu precisei passar por algo tão grave quanto o AVC para que eu conseguisse me enxergar, né? Enxergar que eu não poderia mais continuar a vida como ela estava. E aí eu fui tratar de forma profunda, sozinha, rejeição, o abandono, as injustiças, as humilhações, os lutos que eu vivi, porque não é só o luto da morte do filho, mas é o luto da perda, do fim de um casamento, que durou 10 anos, é o luto de sonhos que eu tinha quando eu era jovem e que eu não consegui realizar. Então, eram muitos lutos, né? E eu precisei lidar com tudo isso. E aí, a gente vai agora entrar no nosso tema. Por que será que eu fiz as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida? Que tem tudo a ver com livre-arbítrio. Eu me achava livre. Eu achava que eu estava fazendo boas escolhas, né? E a gente vai entrar no nosso tema, livre-arbítrio, traumas, e quero muito falar sobre a lei da semeadura. Isso vai abrir um pouco a mente de vocês, tá? Tudo que a gente escolhe nasce de algo que foi plantado em nós, de forma consciente ou não. Então, até que ponto existe esse livre-arbítrio? Será que eu sou livre mesmo para escolher? Será que vocês são livres mesmo para escolher? Quem será que está tomando as decisões na sua vida? Quando você acorda de manhã e você decide
não ir para academia ou ir para academia, quando você decide dormir tarde, acordar tarde, quem que está decidindo por você? Ah, Carla, eu procrastino, eu sou terrível. Mas todas as nossas ações têm uma causa, têm um porquê, têm um motivo, tá? Então, se perguntem aí, eu decido realmente sobre a minha vida ou eu só repito? A mesma decisão por anos. Ah, eu tenho dificuldade de falar não. E o que você está fazendo a respeito disso? Está repetindo? Você nunca foi a fundo para entender por que você faz isso? Então, eu quero incomodar vocês para que vocês vão a fundo de vocês, para se entender. E a gente se entender é muito poderoso, porque aí você não aceita a opinião dos outros, você tem as suas próprias. Você sai do automático. Os nossos traumas, eles podem simular nossas escolhas. O inconsciente age mesmo quando não percebemos. E aqui eu trouxe um estudo. Eu não vou me aprofundar tanto nesse estudo, vocês podem pesquisar aí esse nome na internet, entender melhor. Já anota aí, tira um print. Mas, lá em 1983, o neurocientista Benjamin Libet fez seu novo experimento. Então, as pessoas sentavam numa cadeira, levemente reclinada, e uma série de eletrodos eram colocados na sua cabeça. Tudo o que precisavam fazer era acompanhar a bolinha se movendo na tela e, quando sentisse vontade, fazer um movimento abrupto com os seus dedos ou pulso e memorizar qual era a posição da bola na tela quando decidiu fazer esse movimento. A ideia desse experimento era registrar o momento em que o cérebro toma a decisão e, com isso, estudar a evolução dos sinais elétricos antes da decisão ser tomada. Então, eu vou ler aqui, é um texto grande, mas eu achei muito interessante eu ler para vocês isso. Então, esse experimento foi feito com 6 pessoas, os resultados são debatidos até hoje, mas vocês vão ver que tem coerência, né, com o que a gente vai falar. Quando eles foram analisados, parecia existir um sinal indicando que a cobaia, né, quem estava ali no teste com os eletrodos, moveria os dedos apenas olhando para os sinais elétricos do cérebro do voluntário. Os cientistas sabiam que ele moveria os dedos antes do próprio voluntário se dar conta disso. Olha que interessante. Chegaram à conclusão que uma ação, na verdade, tem 3 momentos. Primeiro, a preparação inconsciente, em que o voluntário, sem saber, já tinha decidido uma ação. Então, o cientista entendeu que quando ele apertava o botão lá, que ele tinha que apertar ou mexia o pulso, lá os eletrodos já tinham dado o sinal, já tinham dado o comando. E demorava alguns segundos para o corpo também ter o mesmo comando. Já tinham decidido de forma inconsciente, mas demorava alguns segundos para chegar no corpo o comando. Então, uma ação, na verdade, tem 3 momentos. Primeiro, a preparação inconsciente, em que o voluntário, sem saber, já tinha decidido a ação. Segundo, o momento que a intenção aparecia na consciência, quando o voluntário se tornava consciente de que ele iria fazer a ação. E, por fim, o terceiro e último momento em que a ação era realizada. Então, olha que interessante. Uma decisão, uma ação passa pelos 3 momentos. O inconsciente, depois a consciência e, por último, a ação de fato. Então, os eletrodos na pessoa já mostrava para os pesquisadores qual a decisão que ela ia tomar, né? Eram bolinhas, tinha como se fosse um relógio, bolinhas passando, e aí o eletrodo mostrava que ela já havia decidido e depois ia para o fato em si. Tudo bem até aqui? Vocês estão me entendendo? Estão acompanhando o raciocínio ou tá demais? Sim? Ok. Não é louco isso? Colocar um eletrodo na nossa cabeça e ver o que eu vou decidir antes mesmo de eu saber.
né? O meu inconsciente já deu o sinal antes mesmo da minha consciência identificar. Isso é real até hoje. E o que é mais impactante nesse experimento, foi um experimento, mesmo antes de alguém tomar uma decisão, o cérebro, de maneira inconsciente, já tinha aquela decisão tomada entre... Ah, eu parei de compartilhar. Aqui, ó. De maneira inconsciente, já tinha aquela decisão tomada entre 0,2 e 0,5 segundos antes, para ser preciso. Aí o experimento, e variações desse experimento, porque não parou por aí, as pessoas foram, os cientistas foram fazendo outras análises ao longo da vida, foram replicados, né, inúmeras vezes, e os outros cientistas que replicaram esse estudo, esse experimento, chegaram a ampliar a diferença de tempo entre a preparação inconsciente e o momento que a gente dá conta da decisão em até 10 segundos. Ou seja, 10 segundos antes, os cientistas sabiam qual decisão o voluntário iria tomar. Vocês já tinham visto isso em algum momento? Vocês já estudaram sobre isso? Vocês tinham essa consciência desse delay entre a nossa mente inconsciente e a nossa consciência mesmo? É assim que a gente rege a nossa vida, sem saber, sem ter essa consciência. A maioria das nossas decisões mais importantes estão sendo tomadas pelo nosso inconsciente. E aí a gente vai entender como foi nutrido o meu inconsciente. Porque é ele que está tomando as minhas decisões. E é claro que essa live é para que você não continue assim, sendo guiada pelo seu inconsciente, né? Nós somos seres humanos racionais, pensantes, e a gente precisa entender o que faz sentido eu continuar fazendo na minha vida e o que não faz mais. Porque é burrice eu continuar fazendo o que está me causando dor, ou que está causando dor às pessoas que convivem comigo. E eu vivi com tudo o que eu passei, olha como o meu inconsciente foi alimentado. Com o pai alcoólatra, mamãe narcisista e comparação. Imagina como esse inconsciente foi, eu tô falando de mim, mas eu poderia falar de vocês, né? Então, eu quero que vocês abram o olho para a história de vocês, como o seu inconsciente foi alimentado ao longo da sua vida. O que determina, então, o nosso estado mental atual? Os estímulos passados. Muitas das coisas que afetam as decisões que nós tomamos nem sequer passam pela nossa consciência. E aí tem outro exemplo. Juízes que passam anos sendo treinados para serem objetivos, imparciais, dão penas mais severas se eles estiverem com fome. Olha aí o poder de escolha comprometido. O cara está com fome, ele vai julgar, vai dar uma pena lá para um cara mais severa, porque ele está com fome. Isso também é um outro estudo. Pessoas religiosas tendem a agir de forma mais caridosa com quem segue a mesma religião que ela. Vai analisando aí na sua cabecinha. Se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é umbandista, você, antes de você ir para a parte consciente, falar, não, todos somos iguais, Jesus nos ensinou isso, aquilo, outro, a sua tendência é o inconsciente, ser mais generoso, mais caridoso, ser mais empático com quem tem a mesma religião que você. Fala aí, se não é. O seu estado mental, antes da escolha, parece perfeitamente determinado pelos estímulos do passado, né? Os estímulos prévios que você teve no decorrer de toda a sua vida. Estímulos dos quais você não tinha nenhum controle direto. Então, como o livre-arbítrio pode ser livre se ele depende de variáveis que estão fora do nosso controle? E aí, amanhã, calma que não vai acabar não, mas amanhã eu vou trazer uma coisa muito legal para vocês,
que é esse estudo aqui, ó. Uma das ferramentas mais bem-sucedidas em estudar a correlação entre comportamentos antissociais, como violência, por exemplo, é a nota ACE. ACE. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas isso aqui é interessantíssimo e eu vou trazer isso para vocês amanhã. Como funciona, o que é nota ACE, como a gente pode fazer, você também fazer aí na sua casa. Então, ACE é a sigla em inglês para experiências adversas na infância. A nota ACE vai de 0 a 10, com um ponto adicionado para cada uma de 10 possíveis adversidades consideradas pela tabela de risco. E esse estudo foi feito nos Estados Unidos, se eu não me engano, e lá é diferente daqui, por exemplo, porque lá não tem tanta favela. Então, lá são construções diferentes da mente. Lá é um país de primeiro mundo, aqui é um de terceiro mundo. Então, imagina aqui, como não seria essa nota ACE, se você pega uma pessoa em extrema vulnerabilidade social, né? E aí, o que essa tabela de risco ACE, ela nos mostra? Para cada ponto que você tiver na sua tabela ACE, as chances de você desenvolver comportamentos antissociais aumentam em 35%. Ou seja, se 2 gêmeos idênticos forem separados no nascimento e um deles crescer em um lar com nota ACE 0, ou seja, um lar bom, um lar que não teve traumas, que foi um lar extremamente bom para aquela pessoa, e o outro gêmeo com um lar que a nota ACE é 10, ou seja, foi terrível, abandono, negligência e tudo mais, o segundo gêmeo, que teve o lar desestruturado, tem 20 vezes mais chance de desenvolver comportamentos antissociais, violência, depressão também, ansiedade, e todas as doenças emocionais. Essa pessoa que teve um lar disfuncional na infância, ela vai ter 20 vezes mais chance de ter alguma doença emocional. Um comportamento mais agressivo também. Então, pensa. Isso é o resultado das condições enfrentadas durante a infância. E são coisas que uma criança não tem controle. Nós não temos controle do que aconteceu com a gente lá na infância. Então, tanto o nosso estado mental quanto a nossa identidade parecem extremamente influenciadas por fatores que não controlamos. Talvez toda escolha que você pense que fez já estava perfeitamente determinada pelo conjunto de eventos do seu passado. O quão ilimitado é o nosso livre-arbítrio. A gente gosta de pensar que a gente é capaz de escolher a direção que a nossa vida vai tomar, mas a maioria das nossas decisões são balizadas pelos traumas de infância que a gente viveu, porque a construção da nossa personalidade começou lá, né? E a gente tem estado inconsciente até hoje. Então, a gente tem que abrir os olhos, o tanto que eu ainda carrego dessa infância dolorosa. O tanto que eu ainda trago para as minhas decisões hoje em dia, feridas e dores que eu vivi, né? E como sair desse ciclo e retomar o controle das nossas mentes e ações? E a gente vai entender sobre algumas feridas que balizam as nossas decisões. Então, é a rejeição, é aquele sentimento de que ninguém te quer. Abandono é aquele pensamento que sempre me sinto sozinha. Injustiça, tudo dá errado para mim. Humilhação, eu sou um lixo, não mereço nada de bom. Traição, não posso confiar em ninguém. Então, quando você está num relacionamento, vamos pegar um exemplo. Conhece uma pessoa nova, nossa, que legal, o cara é bom e tal. Aí você começa a ver, tá dando tudo certo, tudo maravilhoso. E aí, do nada, sem explicação, você fala, não quero mais. Enjoei, não sei o quê. Tava tudo bem, é o homem perfeito. Mas aí, do nada, você não quer enjoei. Por que você enjoou? Vai mais a fundo. O que tem nele que causou isso em você? Por que essa decisão? E eu tenho uma paciente que ela está nesse lugar. Estava tudo bem, é um homem perfeito, tudo que ela sempre sonhou. E do nada esfriou e ela não sabe dizer o motivo.
Ela quer ficar com o cara, mas ao mesmo tempo não. E aí a gente está, né, trabalhando isso. E aí a gente olha para a infância dela e a gente vai ver um lar completamente disfuncional, foi muito, extremamente rejeitada, foi abandonada pelo pai. E aí, o que pode ser isso, Carla? Por que essa inconsciência, por que essa decisão inconsciente? Ela acha que não merece aquilo de bom, porque ela nunca viu aquilo acontecer. Aquilo não é para ela. Ela nunca passou por um relacionamento bom. Ela nem sabe como agir no relacionamento bom. Ela quer. A consciência dela fala, eu quero isso, mas o inconsciente fala, termina, isso não é para você, mas não é claro. Aí vem com isso. Ah, sei lá, enjoei. Entende? O tanto que a gente está influenciado, eu estou falando, dando um exemplo de um relacionamento, tá? Mas pensa aí, vai montando aí na sua cabeça essa linha. Pensa o tanto de decisão que fomos tomando ao longo da vida. E aqui eu quero entrar com a lei da semeadura. Por quê? Porque por muito tempo nós permanecemos inconscientes. Aí falando da minha história. Eu fiquei inconsciente até o AVC, até os 35 anos. Eu estava inconsciente das minhas decisões. Aí eu fui olhar toda a minha história. Cara, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Nossa, eu poderia ter escolhido outra coisa, mas eu não conseguia. Eu sabia o que era certo. Eu dava os melhores conselhos para os meus amigos. Mas quando era comigo, o meu inconsciente problemático, cheio de dor, de trauma mal resolvido, decidia por mim antes mesmo de eu me dar conta. E aí já estava feito. E aí, você pode entrar, poxa, então quer dizer agora que eu não posso, né, um bandido que matou, ele tem, então, ele não pode ser preso porque ele agiu inconsciente. Aí entra a lei da semeadura. E aí em Gálatas 6, 7, está escrito assim, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá. E isso vale para o que plantamos com o coração, com a mente e com as nossas feridas. Enquanto eu estava inconsciente, fiz um monte de besteira, foram sementes que eu plantei de forma inconsciente, mas foram plantadas. E a gente não escapa da lei da semeadura. Então, coisas que eu estou colhendo hoje ainda pode ter relação com as sementes que eu plantei lá de forma inconsciente. No entanto, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque agora a minha consciência despertou. Eu sei que a maioria das minhas tomadas de decisão estão contaminadas por coisas que eu não tratei da minha infância. E aí, o que eu faço? Exemplo, fui dar uma palestra aqui, que eu compartilhei com as meninas que estão comigo na mentoria, né, no F5, e aí fiquei com medo. E eu já falo aqui para vocês, não é para eu ter medo, eu já venci esse negócio de rejeição. Só que quando vai fazer uma coisa diferente, quando vai para outro lugar que você não está acostumada, grita a sua ferida. Grita assim, ó. Aí o que eu senti? Quero me esconder. Não, eu preciso me esconder, quero fugir, não vou fazer isso. E aí eu lembrei que eu não sou mais aquela pessoa rejeitada. Eu já saí daquele lugar há muito tempo. E aí eu posso decidir fazer diferente. O meu inconsciente gritou: olha, preciso te proteger, as pessoas podem não gostar de você. E aí eu, na minha consciência, eu falei, não, eu estou a serviço de Deus, e Ele está comigo, e nele eu posso todas as coisas, e eu não vou voltar para o lugar que eu já saí. É inegociável. Eu não vou voltar para um lugar que eu já saí. E a maioria das pessoas que estão em tratamento emocional, elas voltam. No começo é normal transitar entre a dor e aí melhora. Tem essas nuances. Mas chega um momento do seu processo terapêutico que você não negocia mais com o lugar que você já saiu. Então, eu não sou mais aquela pessoa. E aí eu quero que você pense em você. Quantas coisas você está negociando aí e voltando para lugares que você já saiu? Quantas coisas você está permitindo que retornem à sua vida se você já venceu elas?
Não façam isso com vocês. Vocês já venceram, agora é adiante. E aí você vai encontrar dificuldades desse adiante, porque são coisas novas, e nosso cérebro quer bloquear, porque ele tem medo, ele quer me proteger. E aí eu entro com o que Deus já me prometeu. Aí eu entro e penso na lei da semeadura. Eu quero continuar plantando o quê? E aí eu saio de uma decisão inconsciente. Até então eu estava inconsciente. Mas agora eu vou sair das minhas decisões inconscientes e eu vou trazê-la para a consciência e eu vou brigar, eu vou mastigar, eu vou lidar com cada uma delas. Porque eu não negocio mais com o meu passado de dor. Eu já resolvi isso e eu vou adiante. Fazendo sentido para vocês? Uma verdade dura. O que fizeram com você não foi culpa sua. A maneira como seus pais te criaram, as humilhações que você sofreu na sua escola, as comparações com pessoas da sua família, tudo isso não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Infelizmente, você passou, você precisou passar por isso. Só que o que você faz a partir de agora, o que você faz com tudo isso que fizeram com você, agora sim é sua responsabilidade. Porque até então estava inconsciente, agora você está consciente. Agora você tem um grande poder. Então, essas sementes emocionais do passado, seu inconsciente não esquece o que viveu. Ele apenas repete até que você se torne consciente. Então, você vai continuar decidindo de forma inconsciente. Exemplo, meu pai era alcoólatra, eu via muita briga dentro de casa. E aí eu fui ter relacionamento com uma pessoa igual a ele, alcoólatra, violência doméstica. Eu passei por isso. Por que em sã consciência alguém escolhe algo que viveu a vida inteira e foi terrível? Vocês sabem explicar? Não tem explicação, né? O meu inconsciente está decidido. Então, agora, consciente, o que eu faço? E é um exercício, trazer a consciência o tempo inteiro, até que seja natural. Então, se eu preciso, é o que a Bíblia fala, né? Vigiar. Eu preciso estar atento, né? Deixa eu olhar aqui esse homem que está aparecendo na minha vida. É alcoólatra? Como é o temperamento, né? E outros estudos mostram que a pessoa ela só vai se mostrar verdadeiramente no relacionamento 6 meses depois de convivência. E aí tem mulheres que, baseadas nas suas feridas, e eu era uma delas, que em 1 mês, nossa, encontrei o homem da minha vida. Nossa, perfeito. Ia ver? Não era. Então, pensa, você vai testar, você vai se relacionar, né? Quem não tem ainda não é casada, com alguém, não tome nenhuma decisão. Pelo menos 6 meses você precisa conhecer essa pessoa. E nunca é garantia, né? Nunca é garantia. Mas o que importa é você. É a construção do seu eu, de quem é você. Né? Porque se você souber quem é você, ninguém vai definir isso. Porque você já sabe quem você é. Tá? Então, percebam se vocês não estão tomando decisões baseadas no medo do abandono, no medo do abandono de vocês. Ah, fui abandonado pelo meu pai. Tá, como que é seus relacionamentos hoje? O que você está repetindo? Ah, o cara me trata mal, mas eu quero ele. Será que não é uma decisão inconsciente por medo da solidão? Necessidade de agradar todo mundo? Por que age dessa maneira? Eu quero agradar, eu quero ser a perfeitinha. Por quê que você age assim? Vai a fundo, sai do automático e vai a fundo. Rejeição infantil, vai ter relacionamentos destrutivos, sementes malditas, frutos indesejáveis. Então, se eu estou dentro da lei da semeadura, tudo que eu planto eu vou colher. E se eu plantei lá atrás coisas ruins, eu vou ter que colher essa plantação. Só que se eu parei de plantar sementes ruins, em algum momento essas sementes boas que eu venho plantando vão dar frutos. E aí vai acabar o fruto velho, antigo, ruim, inconsciente, e eu vou
colher dos frutos atuais, que são frutos bons, frutos de vida, de prosperidade, de tudo, de bom. Aí Romanos 7,15 está lá, porque o que eu faço eu não o permito, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. Essa versão é da King James. Então, aqui mostra exatamente o conflito entre o inconsciente e a vontade consciente. Eu quero de forma consciente, mas não faço. É o inconsciente. Eu faço o que eu odeio, o que eu não deveria fazer. É o meu inconsciente problemático gritando. Então, olhem para o seu inconsciente. Seu inconsciente é formado por tudo que você já viveu desde pequeno. Começa a fazer essa linha do tempo aí na sua cabeça. E conectar com as suas decisões hoje. Nem tudo que chamamos de escolha realmente foi uma escolha. É só eu presa no automático. Reações automáticas não é livre arbítrio. E aí eu quero que vocês reflitam, né? Que frutos ruins vocês têm colhido? De onde vêm essas sementes? Então, pensa aí nos frutos que você está tendo que você não gosta. Vou pensar no meu, tá? Eu ainda não perdi 20 quilos, que é o que eu quero. Tchau, Priscila, vai lá, com Deus. Eu ainda não perdi meus 20 quilos que eu quero. E aí, isso é um fruto ruim que eu estou colhendo. Do quê? De uma vida sedentária, falta de controle em relação às coisas que come e tudo mais. Estou colhendo desses frutos e isso é uma construção de anos. Preciso fazer o quê? Mudar a semente. Qual que é o contrário de uma vida desregrada em relação à alimentação, à atividade física? É o contrário. Comer saudável, limpo. Fazer diferente do que eu fiz até hoje. Então, olha, eu ganhei consciência do negócio. De onde vêm essas sementes? Por que eu me negligenciei em relação à saúde? É uma auto-rejeição. É a rejeição que eu vivi durante uma vida. E eu só reproduzi. Aí não preciso de ninguém que me rejeite. Eu mesma faço isso. Atacando o meu próprio corpo. Então, eu preciso interromper esse tipo de pensamento, de conduta em relação a mim. Que comportamentos repito e odeio em mim? Então, tudo isso é uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente. A lei da semeadura hoje exige de nós responsabilidade. E agora nós temos escolha. Então, não. Enquanto você está no vitimismo, não, é culpa da minha mãe, do meu pai, do tio, do papagaio. Mas, quando você cresce e amadurece, você sabe que o que você planta é sua responsabilidade. Não, mas meu marido é terrível, eu só perco a cabeça por causa dele, porque ele é terrível. Será? Vai mais a fundo aí para você enxergar a raiz disso. Você tem escolha de fazer diferente. Podemos continuar presas no passado ou podemos transformar tudo que a gente viveu até aqui em aprendizado, em crescimento, em amadurecimento. Não importa de onde viemos, qual nossa cor, nossa raça ou a nossa religião. O que importa é para onde você quer ir e o que você quer colher a partir de hoje. Então, tenham isso em mente, né? Para onde você quer ir e o que você quer colher. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Ótimo. Eu queria fazer um exercício com vocês rapidinho. Nós temos aí 10 minutinhos. E eu queria fazer esse exercício com você. E aí eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você puder, né? Se não puder, só se concentre naquilo que eu vou falar. E aí eu quero que você imagine mesmo, tá? Imagine você aí numa estrada,
E aí, nessa estrada, você tem nas suas mãos sementes. Então, na sua mão esquerda está a semente do medo, da insegurança, dos seus traumas, toda a sua parte inconsciente dolorida e prejudicada. E na sua mão direita tem a fé, tem a liberdade, tem uma nova identidade, tem novas escolhas. E eu quero que você olhe para as suas mãos e veja essas sementes. Na sua mão esquerda, semente do medo, da insegurança, dos seus traumas. E na mão direita, as sementes da fé, da liberdade, da nova identidade que você está construindo, de uma vida próspera, abundante. E aí, nessa estrada, eu quero que você decida hoje qual é a semente que você vai escolher plantar. Se você plantou das suas sementes da mão esquerda até hoje, qual é a semente que você vai escolher plantar? Porque os seus frutos estarão relacionados com as sementes que você vai escolher a partir de hoje. E eu quero que você sempre faça esse exercício. Acorde e decida qual é a semente que eu vou plantar nesse dia de hoje. Qual semente? Acordei, a misericórdia se renovou e eu posso escolher qual é a semente que eu vou plantar a partir de hoje. E que você sempre escolha, mesmo ainda tratando suas dores, as sementes da sua mão direita. E aí, para a gente encerrar, eu quero que você faça essa lição de casa. Por que fazer a lição de casa, Carla? Porque é importante. Lembra que a gente está expandindo a nossa consciência aqui. Por quê? Porque tem coisas na minha vida que eu não estou feliz. Mas também tem coisas na minha vida que eu já me libertei. Então, não vai voltar para o lugar de onde você já saiu. Isso precisa ser consciente, um movimento consciente. Então, o fato de escrever aqui faz com que você puxe para a sua consciência o que é necessário. E aí você vai refletir aí na sua casa, vai escrever, vai lidar com isso. 3 frutos ruins que você colhe hoje. Eu dei um exemplo dos quilos que eu ainda não perdi. Isso é um fruto ruim. Quais são os seus? 3 frutos ruins que você ainda está colhendo. Depois, anota aí, para você não esquecer, ou tira um print. As sementes que geraram esses frutos. Os frutos que você deseja colher. Então, esse aqui também é muito importante, porque você precisa trazer para sua consciência o que você quer colher. O que você quer colher? Às vezes você vai tomar a decisão e você nem sabe o que você quer colher. É o que eu falei. Eu quero perder 20 quilos. Tá. Já sei. Tem um rumo, tem um norte. E você? Quais são os frutos que você deseja colher? Eu quero ganhar, sei lá, mais nesse mês. Então, quais são as sementes que você vai plantar para isso? Você acha que vai cair do céu? Não vai. As sementes que precisa começar a plantar. Então, é isso. Quais são as sementes que eu vou precisar plantar? Anotaram para vocês fazerem em casa? Lição de casa, vou cobrar, hein? Essa semana, a gente vai passar até sexta-feira, lives todos os dias ao meio-dia, ok? E aí, amanhã eu vou trazer para vocês aquela fórmula ACE, bem mais explicada, bem mais complexa, para vocês também fazerem aí com vocês. Diga, Lilian. Carla, quanto conteúdo você trouxe bom para a gente. Nossa, foi lá no fundo mesmo, arrebentou, arrasou hoje, hein? E cadê minhas palmas?
Muita coisa, muito aprendizado para a vida da gente, que a gente também vai poder passar para frente. É isso aí, galera. Ó, Show! você falou algo muito importante, Lília. Todo conhecimento não deve ser guardado. Todo conhecimento, aprendeu, repassa. Porque nós temos uma fonte de conhecimento, que é uma fonte viva de conhecimento. Ele não quer que a gente retenha conhecimento. Deus quer que a gente passe o nosso conhecimento adiante. E quando eu comecei, eu tinha isso, eu tinha medo de entregar muito, e aí as pessoas me copiarem. Não, se eu tenho uma coisa boa, é para a pessoa falar mesmo. Então, que a gente seja essa fonte, a gente não retenha, mas a gente passe adiante o conhecimento. Que bom, Lília. A Lília é maravilhosa, uma fofa. Sempre presente e participante. É muito bom. Anotaram aí que vocês têm que fazer? Amanhã a gente está aqui meio-dia. Aí eu vou só dar uma pincelada, tá? Sobre o F5. Então, isso é uma palhinha, né? Lá no F5. E para quem não. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Anne me deu um coraçãozinho. Belezinha da Lília. Lucélia, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Até amanhã, meio-dia. Que Jesus esteja presente em nossas vidas. Amém. A Cris, assisti somente uma parte por informações valiosas. Muito obrigada. Bom te rever, Carla. Saudades, Cris. Que bom que você está aqui. Fiquei feliz. Obrigada, linda. Mônica, sempre maravilhosa também, participante. Ó, o F5, ele é meu grupo terapêutico, a gente trata essas feridas de forma profunda, com exercícios, a gente fala sobre ajuste de dopamina, a gente tem... Peraí. Calma aí, gente. Deu um trem. A gente tem toda uma estrutura dentro do F5 justamente para tratar tudo que eu falei aqui, as partes inconscientes nossas. Então, o F5 é isso. A gente vai a fundo nas suas partes inconscientes, a gente resolve essas cargas traumáticas e a gente avança para um ajuste de autoimagem, para uma nova identidade, uma identidade alinhada com aquilo que Deus já desenhou para nós, que está em Gênesis 1:26, né? Imagem semelhante, feitos para governar sobre todas as coisas. E eu vou abrir inscrição para a nova turma do F5 dia 23/6, tá? Então, vocês fiquem ligadinhos, essas lives são um esquenta para uma oportunidade muito importante que eu vou abrir no dia 23, e vai ser maravilhoso ter todas vocês comigo no F5, tá? O que mais que eu tenho que falar? Ah, deixa eu mostrar rapidamente, eu tenho um paciente agora, mas eu vou mostrar rapidinho o site do F5, que não está aberto ainda para vocês, porque só vai ficar aberto dia 23. Mas só para vocês verem o que tem lá, o que a gente vê lá no F5, ó. Ó, a vida não muda apenas com oração, mas com ação. Aí explica o que é o F5, 12 sessões, 2 individuais comigo e 10 sessões em grupo, para quem é, para quem não é, o que você vai sair sabendo, o que mais? O que você vai encontrar? Primeira sessão é individual comigo. Segunda sessão, a gente vai falar sobre a relação com o pai. Terceira sessão, relação com a mãe. Quarta sessão, vamos tratar a rejeição, abandono depois, injustiça, humilhação, traição. Aí, na nona sessão, a gente vai reconstrução de autoimagem. Na 10ª sessão, ativando sua identidade e propósito de vida. A 11ª sessão, blindagem emocional e planejamento. E a última sessão é de fechamento, que também é individual comigo. Então, olha o tanto de coisa que tem depoimentos das meninas. Eu, toda trabalhada na inteligência artificial. E é isso. Aí depois, no dia 23, vocês vão saber direitinho. E eu espero que vocês estejam comigo, porque são 3 meses de tratamento, assim, profundo, nas raízes das suas dores. E
E é libertador. As meninas do F5, quem aqui já participou? Deixa eu ver. Ah, já saíram. A Lucélia participou. Ah, acho que só. A Jéssica, que estava aqui também, já participou. É maravilhoso. A gente cria uma família mesmo, sabe? A gente pode fazer tudo lá dentro. É muito gostoso, é muito maravilhoso. Então, eu espero que vocês estejam comigo. Mas amanhã nós temos um novo encontro meio-dia e a gente vai falar sobre aquela fórmula ACE, que vai fazer muito sentido até para quem é terapeuta, também, se quiser, aplicar nos seus pacientes, né? Mas, a princípio, aplicar em si mesmo, entender qual é seu nível aí, qual é a sua pontuação de fórmula ACE e trabalhar para mudar isso, né? Por quê? Porque agora nós estamos com... Não vivemos mais de maneira inconsciente, ok? Ó, posta lá na internet, no Instagram, me marca bonitinho, fala o que você achou dessa aula e chama mais gente para participar amanhã meio-dia, tá? Vai acontecer do mesmo jeito, eu coloco o link lá no nosso grupo. Ó, beijo, meninas. Obrigada. Tchau.